Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Tânia Storani, a sua estrategista de carreira internacional e LinkedIn Expert, e este é o meu canal, onde eu trago profissionais de sucesso e recrutadores para ajudar você aí de casa a conseguir alavancar sua carreira internacional. Hoje eu estou com o João Vale, que é um cliente meu, e ele está trabalhando e morando, óbvio, né, na Estônia. E ele vai contar um pouquinho da história dele, porque a história dele é muito legal. É uma história de sucesso de verdade. E é isso que eu gosto, assim, de trazer no canal, de trazer aqui para vocês. Realmente casos de profissionais que não só deram certo, mas que foram além, né? Tipo, no começo de tudo era uma ideia, não, vou fazer tal coisa, eu vou para a Irlanda, no final das contas foi melhor do que o esperado, tá num dos países que tem, eu acho que é o país com a melhor qualidade de vida no mundo, não é? Ou um dos países com melhor qualidade de vida no mundo, a Estônia. Conta pra gente, João, obrigada por estar aqui no canal, obrigada por dividir a sua experiência, toda a sua informação. Obrigado, Tana, pela oportunidade. Então, exatamente, sou brasileiro, estou morando na Estônia desde 2018, está com 2 anos. Estou morando com a minha filha e minha esposa e espero compartilhar com vocês como é que a gente consegue boas oportunidades aqui nesse lado do mundo. Realmente é um dos melhores países para se viver. Desde que eu saí do Brasil, já tive a oportunidade de viver em outros países e é tão bom que eu voltei. Então, conta para o pessoal um pouquinho do seu background, né? Então, qual que é a sua área? É TI? Tem passaporte europeu? Quais países que você já mudou ou trabalhou antes de estar, né, na Estônia? Então, a minha história é um pouquinho longa, mas, como eu falei, eu sou puro brasileiro, não tenho um passaporte europeu, certo? Sou descendente de índios, eu sou paraense, mas morei durante quase toda a minha vida em Fortaleza, no Ceará, certo? Legal. Trabalho com desenvolvimento de software, na parte de trabalhar com Java, back-end e também já desenvolvi trabalho de full stack. E aí tive a oportunidade de conhecer os seus serviços e disponibilizar no LinkedIn de uma forma mais atraente o meu perfil, né? Então, basicamente, eu sou um desenvolvedor Java, back-end, trabalho desde 2000 com desenvolvimento, mas com Java desde 2005, então tenho uns 15 anos, mas não fique preocupado se você precisa de tanta experiência para vir para cá. A gente vai conversando e eu vou dando umas dicas aí para vocês. Sim, com Que certeza. a senioridade não é tão obrigatória. Porque eu lembro que uma das suas dores, né, quando nós fizemos a consultoria, foi que você estava há muito tempo, né, na área pública, como servidor público, e você tinha medo de não estar atualizado, da tecnologia, né, estar mais para frente lá, ou nos países, e você não ter toda a experiência. Exato, exatamente. Então, vamos lá. A tua estratégia depende muito do país que você vai morar, né? Você está certa, realmente, quando eu estava no Brasil, eu tinha muita preocupação de estar surfando na crista da onda da tecnologia, né? Então, se você quer sair do Brasil, está atrás de uma carreira internacional e quer esperar o melhor momento, quer esperar, eu tenho que me preparar mais, esquece, exatamente. Não existe, né? O momento é Exato. agora. Principalmente para TI, né? Todo dia surge um novo framework, todo dia surge uma nova tecnologia. Então, eu tive muito essa preocupação. E com o seu trabalho, eu realmente fiquei mais tranquilo e vi que não existe um momento certo. Você tem que se preparar? Tem, mas com o tempo, com boas orientações e boas dicas, você acaba entendendo como se encaixar no mercado, né? Como é que Sim. funciona o mercado europeu. Então, no meu caso, eu tive muito essa preocupação, mas baseado na minha experiência e com o que eu sabia, basicamente a parte técnica estava ok, e eu só estava com medo do inglês, né? Não sei se você lembra, a gente conversava muito sobre o meu inglês, porque o meu inglês basicamente eu aprendi no Brasil, não tive Sim. oportunidade de interagir muito, mas aí foi tranquilo, no sentido de que, para nossa felicidade que trabalha na parte de desenvolvimento de software, você tem que ter um inglês, mas não é preciso ser um inglês nativo, avançado, entendeu? Sim, Basta exatamente. entender e se expressar. Então, Exatamente. um nível intermediário já é suficiente para você abrir Legal. as portas para o exterior, né? Legal. E o currículo que você fez conosco, né, comigo, ele foi legal para a Estônia, porque, gente, o currículo do Brasil é diferente do currículo da Europa. E, assim, o currículo do Brasil é mais sucinto, mais enxuto, o currículo da Europa é mais
como eu digo, mais robusto, né, com informações de projetos, de descrição de vaga, e achievements, né, que são suas conquistas, às vezes passa de 3 páginas. A sua passou, não passou? Passou. Pelo que eu me lembro. E Exatamente. a preocupação, ai meu Deus, o currículo tem 4 páginas, Tana. E aí, como é que foi essa aceitação do seu currículo? O que você sentiu no mercado europeu? Exatamente. Então, a principal diferença do currículo a primeira dica é, retire do seu currículo a palavra analista de sistemas. Aqui na Europa, analista de sistemas tem outra função do que desenvolvedor de software, como a gente conhece no Brasil, né? Os cargos de analistas aqui, para esse lado, eu noto muito aqui em Portugal, eu trabalhei em Portugal, eu posso mencionar, e aqui na Estônia, o cargo analista é como se fosse um cargo técnico, mas sem skills acadêmicos, né? Agora, sim, então a primeira dica realmente mude para software engineer, e como você mencionou, eles são bem orientados a projetos. É mais importante você mostrar os skills dos projetos, né, o antes e depois de um determinado projeto, do que qualificações técnicas, né? Sim. Uma coisa importante também que eu notei aqui que a gente, diferente do Brasil, no Brasil a gente tem muita preocupação de tirar certificação, preciso tirar uma certificação em Java, preciso fazer um mestrado, um doutorado. Pelo menos aqui na Estônia, eles não ligam para isso, entendeu? Tá. A preocupação maior é na tua experiência, se você tem experiência Sim. de mercado, independente de titulação. Entendi. Mas é um mercado diferenciado nesse sentido. Outros países com os quais eu já tive oportunidade, fui chamado, já recebi algumas propostas, como por exemplo a Alemanha, Portugal, Inglaterra, aí sim, eles exigem bem o caráter acadêmico. Mas aqui na Estônia é muito mais tranquilo. Eu tenho amigos brasileiros que não têm formação superior. A experiência de vida que trouxeram essas pessoas, entendeu? Que Exatamente. legal, muito bom. E como que é o mercado, né, de trabalho na Estônia? Então, a gente está vivendo uma boa época no mercado, certo? Eu sinto que aqui a gente tem mais vagas do que pessoas. Exatamente. Mas aqui na Estônia é uma situação bem peculiar, né? Vamos lá, alguns dados. É um país que só tem 1,5 milhão de habitantes, certo? Sim. A taxa de natalidade não é alta, então existem estudos que mostram que daqui a 20, 30 anos não vai estar nascendo gente por aqui, vão precisar de mais gente para morar, tá? Isso é um fato. Logo, como consequência, não tem muita gente especializada na área de software, de desenvolvimento de software, na área de tecnologia no geral, né? Sim. Então, a gente tem boas universidades, mas por incrível que pareça, o que alimenta as universidades aqui são os estrangeiros. Tem mais estrangeiros cursando universidade aqui do que os próprios estonianos. Certo? Que legal. Então, vamos lá. Então, a gente tem um mercado que está sempre crescente. Um grande ponto é que a Estônia é referência como governo digital. Sim. Tudo aqui, exatamente, tudo aqui é plataforma digital. Né? A única coisa, eu acho que... polo, né, para os digital nomads também, né? Então, quem é digital nômade pode trabalhar aí. E abrir empresa, se eu não estou enganada. Exato, você pode tirar o e-Citizen, pode virar um cidadão digital, até mesmo do Brasil, e abrir uma empresa aqui. Você recebe o cartão semelhante a um ID, mas que você pode movimentar e acessar os sites do governo daqui. Mas, uma coisa que o pessoal tem muita dúvida é, com esse cartão eu posso ir para a Estônia? Não, só dá direito para trabalhar remotamente e utilizar os serviços do governo, abrir empresa, fazer negócio na Europa. Não te dá um visto para vir morar aqui. Certo? Legal. Para vir morar precisa de um contrato de trabalho. Okay? Então, o governo digital, mais muitas empresas de tecnologias que sempre surgem, e se você observar, a Estônia é um dos principais países onde tem um grande número de startups, certo? Então, a gente tem muita vaga e pouca gente para trabalhar. Tá? Entendi. Outro fato importante não sei se é positivo ou negativo, mas é a questão da referência da Estônia dentro da Europa como país da União Europeia. Tá? Curiosamente, eu conversei ontem com uma recrutadora da Inglaterra, né? Ela perguntou se eu tinha visto para ir para a Inglaterra, eu expliquei que eu era brasileiro, precisava de visto. Aí eu falei que estava morando na Estônia, e ela comentou, mas a Estônia... então você precisa de um visto para entrar na Europa. Aí eu tive que explicar, não, a Estônia fica na Europa. É da zona Schengen e é da União Europeia. A moeda é euro. Então,
Tem isso também. Um fato curioso é que eu já conversei com alguns europeus, quando eu morei em Portugal, Uhum. eu perguntei por que você não vai morar na Estônia, os salários são melhores, é fácil de conseguir emprego. E eles mencionavam muito, mas a Estônia é fria, a Estônia é no canto do planeta. Então, a gente tem essa vantagem de ter muitos empregos e pouca concorrência também. O europeu, o europeu mesmo não tem muita gana para vir para a Estônia. Legal. Então, quer dizer que a competição não é alta, porque, por exemplo, se você vai para a Irlanda, a competição é altíssima, tem diversos profissionais da área de TI e outros profissionais, né, de outras áreas lá. E a gente tem outra vantagem. Por sermos brasileiros, a gente pode entrar na Estônia sem visto. A gente pode entrar como turista e aplicar o visto aqui dentro, entendeu? Diferente dos indianos. Quando eu cheguei na Estônia, eu me questionava, por que não tem tanto indiano aqui? Tem tanta vaga? Mas o problema é, o indiano precisa de visto para entrar. Entendi, que legal. Então, você pode entrar como turista e estando lá, você pode aplicar para o visto, o que não acontece na Irlanda. Você não pode entrar como turista e aplicar para o visto. Aqui acontece. E quando você estiver vindo para a Estônia para trabalhar, um fato interessante é que a companhia aérea vai pedir para você, e cadê a sua passagem da volta? Aí você tem que mostrar lá o contrato de trabalho, a proposta de trabalho, e aí vai ser tranquilo o teu embarque, mas você está certa. Aqui a gente não precisa de nada, nenhum visto, para poder vir e aplicar em loco o processo de visto, que é bem rápido. Como que funciona o processo do visto? Ok, muito bem. Desculpa de novo. Então, no caso da Estônia, você precisa basicamente de um contrato de trabalho que você faz o processo no Brasil e recebe o contrato de trabalho, ok? Chegando aqui, junto com esse contrato de trabalho, eles já dão entrada junto à polícia de fronteira, indicando que você está sendo contratada. E já faz um agendamento. Então, você vai, levando o contrato de trabalho e seu passaporte, você faz a aplicação junto à polícia, e em questões de menos de 2 meses você já recebe o ID. Realmente aqui é muito rápido. Foi uma das desvantagens que eu vi em Portugal. Entendi. Mas existem tipos de visto de trabalho, alguma coisa assim? Como que funciona os tipos de visto de trabalho, né? Existem tipos de visto de trabalho, ou tais como na Irlanda, por exemplo, a gente tem o Stamp 1G, Stamp 1 General Skills, Stamp 1 Critical Skills. Como que é aí? Ok. No nosso caso, como software engineer, o nosso visto é de residente temporário, certo? É um visto inicial de 5 anos, em média, ok? A desvantagem é que ele é vinculado ao teu emprego. Então, se você for demitido ou se você pedir demissão, você tem um prazo de 3 meses para conseguir outro emprego e continuar no país. E fazer o processo novamente para retirar um novo ID, ok? Sim. É diferente do Blue Card, tá? Aqui na Estônia o modelo não é baseado no Blue Card, mas no residente temporário. Então, depois de 5 anos, você consegue aplicar, mas aí é achismo, certo? Mas existe o caso de que você consegue, com 5 anos, aplicar e virar um residente long term, como é que te diz isso? De longo prazo. Long term, longa data, longo tempo. Enfim, então, Isso vamos lá. aí, gente, vocês entenderam. Isso. Então, e tem a possibilidade, depois de 8 anos, se você quiser tirar a cidadania, você pode tentar tirar a cidadania, mas para isso você tem que aplicar para a prova de línguas daqui, eu acho que é a B1, você tem que ter estoniano B1, mas vou logo antecipando que é uma das línguas mais difíceis do mundo. Mais difíceis, né? Eu imagino. Então quer dizer que, você fica vinculado à empresa, mas você pode trocar de empresa, por exemplo, se você estiver aí trabalhando, porque na Irlanda, geralmente, não se pode mudar de empresa em 2 anos, né? Boa pergunta. No caso da Estônia, sim, você pode mudar à vontade. Aqui, o probation period é de 1 mês, o aviso prévio, desculpa, é bem curto, diferente da Alemanha, que são 3 meses. 3 meses, a França é 3 meses. E o período de experiência também é bem atrativo. Aqui são 4 meses o período de experiência. Diferente de Portugal e da Alemanha, que são 6 meses. 6 meses, exatamente. Uma coisa bem positiva também que eu acho aqui é a concorrência de mercado não é tão agressiva
quanto o UK, quanto Portugal, quanto a Alemanha, certo? Então, o teu equilíbrio de vida profissional é muito tranquilo, eles respeitam Ai, que bastante bom. isso. Tem Exato, work-life balance, né? Que é exato, importantíssimo. concordo. E tem outras vantagens, certo? Comparado com outros países. Por exemplo, transporte público, se você morar na capital, é 100% gratuito, ok? Uhum. Saúde, 100% também. Gente. Isso, muito vantagem. E também a educação. Eu tenho uma filha Uhum. de 14 anos, Uhum. estuda numa escola estoniana e tudo é gratuito. Gratuito entre aspas, Nossa, porque a que gente paga um maravilha. imposto. É. Mas, exato, ela tem direito à educação e também à alimentação da escola sem pagar nada. É bom, mas aqui no Brasil nós também pagamos imposto, só que a gente não vê esse imposto retornando para Infelizmente, nós, né? Então, infelizmente. aí é possível ver todo esse imposto retornando em forma de qualidade de vida. Exato. Mas o imposto aqui também não é muito alto, Tá. 22% em média. Ótimo! Isso. Comparado com a Suécia, que é mais de 40%, comparado com a 40%, Noruega, é. nossa. E outra Exatamente. vantagem E ganha em euro, né? exato. E a Nossa, outra vantagem é você não é obrigado a pagar aposentadoria. É tá, opcional, certo? entendi. Legal. Caso você opte, são 2% a contribuição mínima. 2% do seu Ah, salário. Tá? legal, entendi. E você, com esse visto de trabalho, você pode trazer sua família? Correto. No caso da Estônia, Ah, outra vantagem é você pode trazer seus dependentes de primeiro grau, certo? Sejam os tá. pais, seja a esposa ou a filha. Pais? Isso. Então, quase certeza, mas a esposa e a filha é certeza. E a esposa, tá, e a sua esposa pode trabalhar ou ela não pode Pode, trabalhar? Pode. pode. Aqui é super tranquilo Ai, nesse eu amo a sentido. Estônia, gente, que lindo. Agora tem a desvantagem que aqui a gente não tem o 13º salário, né? Ah, mas em muitos países não tem também, na Irlanda não tem também. Mas em Portugal a gente tem 14 salários. Tem? Em Tem, Portugal? Nossa, isso. eu não sabia. Ah, e temos direito a 28 dias de férias anuais. Então, e Tá, acumula por 2 anos também. Então, é entendi. bem similar ao Brasil. Entendi, legal, legal. E tá, como que você foi achado? Ou você que procurou a vaga, o que fez a diferença, né, nessa sua mudança de carreira? Ótimo. Então, de novo, gostaria de agradecer seu serviço, porque Ah, depois que nós lançamos a atualização no meu LinkedIn, né, eu abri o LinkedIn lá para os recrutadores, na mesma semana eu fui convidado pela TransferWise para participar do processo, na mesma semana eu recebi tanto a TransferWise, quanto uma empresa em Portugal, não sei se posso fazer uhum, propaganda, mas enfim, quanto uma empresa em Portugal e uma empresa em Chicago. Eu recebi três legal. processos. O de Chicago bate na trave, o modelo americano para imigrar é mais complexo, porque tem um sorteio, né? Sim, sim. E recebi a proposta tanto de Portugal quanto da TransferWise aqui na Estônia. Então, eu fui, Uhum. como é que a gente fala? Caçado, não. Encontraram o meu Hunted, perfil, né? Você foi isso. encontrado. Foi, foi muita, não vou dizer que é coincidência, mas, de novo, foi sua competência em ter atualizado o LinkedIn e também o recrutador olhou o currículo e me acionou. O próprio Uhum, recrutador direto da TransferWise aqui na Estônia, né? Então foi legal. muito interessante. E aí deu certo, foi um processo de certa forma longo, mas deu certo. Quanto Uma coisa tempo legal, longo assim? Você diz longo de. foram uns 3 a 4 meses o processo. Entendi, 3 a 4 Exato. meses. Do Foi visto ou do processo de recrutamento em si? o processo em si, vamos lá. Ah, tá. Porque isso, foi aquele mais rigoroso. Dos modelos de seleção que a gente conhece, que eu conheço, Uhum, para software engineer, esse foi um dos mais longos, é o modelo mais completo, porque primeiro você faz um teste online, ok? sim, Em alguma ferramenta, como sim. HackerRank, LetCode, entre outras, Codility. Depois, você recebe um projeto para fazer em casa, Nossa. certo? Depois, Uhum, depois de analisado o seu projeto, você discute com o time. uhum. Finalmente, você tem uma entrevista com o Product Manager, que ele vai discutir Nossa, sobre como fazer melhorias no produto, por que tá. isso, por que aquilo. E, finalmente, uma outra entrevista com o
diretor de tecnologia, onde ele quer te Entendi. conhecer e faz algumas perguntas técnicas. Então, Tá. realmente foi um processo bem rigoroso, tá? Bem técnico, né? A Mas tem uma recrutadora, ela só vantagem, entrou no começo aí para da fazer o screening entrevista, né? Para inicial, fazer o exato, screening inicial, é. exato. Agora, um ponto positivo, Uhum. aqui na Estônia, muitas empresas pagam toda a tua realocação, certo? Então, no meu caso, minha passagem, da minha esposa, da minha filha, foi toda feita pela empresa, como também a estadia Nossa! inicial e ajuda no visto, né? A consultoria de visto, que Sonho! não é mandatória. Isso, Sonho! É o que todo mundo quer, exato. que tudo seja pago. E você falou para eles que você tinha o visto, que você não tinha o passaporte europeu? Você disse de começo que você não tinha o passaporte europeu, ou você esperou, assim, chegar no final da entrevista? Porque esse é um medo muito comum entre os não europeus, né? Exatamente. Não, nesse caso foi muito tranquilo. Eu abri o jogo logo na primeira conversa, logo no screening inicial com o recrutador. Sim, entendi. Ah, isso é muito interessante também, Tana, porque vez por outra eu recebo algumas propostas para conversar no LinkedIn e países como a Espanha e a Itália, é bem interessante que você fale logo que você não é europeu, Uhum. porque é um pouco mais difícil conseguir empresas Sim, que fazem dão um sponsorship Exato, correto. lá, né? Então Eu é sei. interessante você falar logo na No primeira começo, né? entrevista. É, Exato. existem países que, né, que quando a demanda de imigração é muito alta, fica mais difícil mesmo arranjar emprego e, né, ter aí o visto pago, o sponsor pago, entendeu? Que é o caso da Irlanda, UK, Itália, França, Espanha, né? Todos esses países aí, eles têm um processo mais rigoroso. Deles todos, eu digo assim que Irlanda e UK são os mais fáceis, assim, né? Porque a demanda de trabalho é alta. Mas é isso que você falou. Eu acho que deve abrir quando a recrutadora perguntar se tem o visto ou não. Eu sempre digo, Exato. espera a recrutadora perguntar. Agora, um fato interessante se você vai vir do Brasil e quer tentar o mercado estoniano e recebe uma proposta, Uhum, no pior caso, venha tendo a sua passagem, entendeu? Porque é uhum. uma prática muito comum as empresas daqui darem pelo menos a passagem da pessoa com quem eles estão trazendo, entendeu? Entendi, Não entendi. vai, não vai entrar naquela onda de, vou pagar tudo para ir. Não, as empresas vão pagar a sua vinda, se for uma empresa boa, Se certo? for uma empresa boa, sim, Exato. exatamente. E, Ah, não, pode falar, desculpa. e outra dica interessante, que se eu voltasse no tempo, eu acho que usaria seja transparente sobre a sua vinda. Então, por exemplo, Uhum, se o recrutador, se a empresa realmente lhe quer na empresa, uhum, não hesite em dizer, não, eu vou daqui a 6 meses, daqui a 4 meses. Diferente assim, a gente tem muita cabeça do brasileiro, né? De que, eu tenho que uhum. assumir logo antes que venha alguém e pegue a minha vaga. Não, É, aqui as pessoas, quando dão a palavra que te querem, eles esperam, certo? sim. Hoje eu estou na segunda empresa aqui na Estônia e eu posso citar um caso. O ano Hum. passado a gente contratou uma pessoa do Azerbaijão, certo? E Hum, esperamos 8 meses para ele vir, por causa da questão do coronavírus, entendeu? gente, A empresa não vai desistir de você oito no meio do caminho. meses é Não é a bastante, prática. né? Exato. Então seja sincero, fale a verdade, eu tenho família aqui no Brasil, minha filha está acabando o ano escolar, então me dê mais meses que para a empresa é tranquilo, ok? Ótimo, bom saber disso. Muito bom mesmo. Muito bom. E qual é o lado negativo da Estônia? Porque nós estamos falando, né? Exato. Todas as coisas boas, todos os pontos positivos, mas tem aí sempre um ladinho que pega. E aí? Exato. Então vamos começar pelo mais clássico e O conhecido óbvio. mundialmente. Yes. Então, por exemplo, hoje estamos vivendo a primavera, mas hoje pela manhã estava nevando por aqui. Hoje são 6 Eita, de abril, Lelê. foi uma neve, não foi muito forte, né? Mas hoje estava nevando, a temperatura aqui agora no momento está fazendo 6 graus, tá? Durante o inverno é comum chegar a -20, -15, certo? O mais extremo que a gente chegou foi -25, Eu já mas peguei -25, dói. mais Dói, chega a diferente doer no corpo. diferente da Irlanda, tem vários amigos aqui da Irlanda,
não tem muito vento. Dizem que na Vento. Irlanda tem muito vento, né? Muito. Exato. Aqui não. Então, uma desvantagem, aqui, felizmente ou infelizmente, tem gente que gosta, é o frio, ok? Sim. Então, a gente está em março, desculpa, a gente está em abril, provavelmente no começo de maio vai começar a ficar menos frio, no sentido de que vai dar para andar Uhum. somente com moletom, com uma Tá. calça jeans mais leve, etc. Então, a gente tem 2 meses de verão, isso é 2, 3 meses, vamos lá, durante o ano, Sim. isso é muito pouco, para quem veio É. do Nordeste, que foi o meu caso, né? É. O segundo fato é, temos poucos brasileiros aqui, ou seja, como tem pouco brasileiro, tem pouco mercado para brasileiros. Não é fácil Tá. encontrar produtos brasileiros aqui. Certo? Ah, tá. Então, a gente, é muito comum a comunidade aqui comprar de Portugal, da Irlanda, usando os sites para comprar produto. Entendi. Ah, outra desvantagem pior do que o frio é a escuridão. Tá? Hum. Então, quando chega em novembro, quando está dando 3:30 da tarde, já está escuro. É. Então, de 3:30 até o outro dia, até 11 horas da manhã, tá tudo escuro. Parece que você está no final da tarde no Brasil. Então, para quem não Nossa. está acostumado, é É. muito depressivo, né? É depressivo, né? E isso foi um motivo porque no início a gente sentiu a diferença do Brasil para a Estônia e Uhum. se mudou para Portugal e depois voltou para a Estônia. Eu lembro que você mudou para Portugal uma época. Eu até falei, mas você conseguiu um emprego super bom. Exato, exato. A gente sentiu muito no começo, quando veio para cá, mas a questão de saudade da família, É. mudança de rotina. E aí a gente foi para Portugal e depois optou voltar para a Estônia. Porque você não conseguiu se adaptar em Portugal, né? Porque Portugal é um país que todo mundo tem um sonho de ir, né? Muitos brasileiros que estão na Irlanda querem ir para Portugal porque falar a língua portuguesa, por causa do tempo, né? Porque é calor e é na Europa, ganha em euro. Você conseguiu ir para lá e no final voltou para a Estônia, voltou para o ice cold. Correto. Vamos lá. O principal impacto, de novo, né, quando vem do Brasil para cá, é a questão da comida e do clima, É. ok? E uma coisa que a gente aprendeu, pouco tempo que a gente ficou, diferente do Brasil, diferente das Américas, o estilo de vida por aqui é menos consumista, É ok? mesmo, é verdade. Né, a gente não, a gente sentiu aqui na Estônia, a gente não tem muitos shoppings, centers É, gigantes, é não tem uma verdade. praça de alimentação, certo? Então É, aqui é um país muito natureza. Você vai para é, parque, vai para rio, etc. exatamente, é. E a gente sentiu isso, a gente não tinha muito o que fazer nos fins de semana por aqui, porque ainda estava se adaptando. E aí a minha esposa lembrou que eu tinha recebido uma proposta de Portugal e falou: vamos para Portugal. Ok, então eu abri de novo meu LinkedIn e fui para Portugal. E infelizmente foi uma péssima decisão, ok? Vamos lá. Os principais motivos são mais relacionados à questão do equilíbrio de vida, tá? Uhum, Então, se você vai se mudar para Portugal, não vai ser uhum, fácil você associar o seu salário, os salários lá não uhum, são tão altos, ok? é. Com uma boa moradia, não é moradia que eu quero falar. ah, Uma Você não boa vai qualidade conseguir. de vida, uma É, boa vamos lá de novo. Então, se você, expectativa. exato, você indo para Portugal, no geral, com o salário inicial, você não vai conseguir morar no centro de Lisboa ou perto do seu trabalho. Geralmente as grandes empresas ficam no local central do país, da cidade, ok? Tá. Então, geralmente você vai morar afastado. Então, no meu caso, eu gastava 40 minutos de ir para casa, para a empresa, e de voltar da empresa para casa, ok? Uhum, Fora isso, o salário era mais baixo, pagava mais de 30% de imposto em Portugal. uhum, entendi. É, basicamente, eu só dormia e trabalhava, não tinha qualidade de vida. Hum, Diferente da Estônia, nas escolas, não é fácil de encontrar uma vaga para sua filha. Se você observar, navegar um pouco no Facebook, você vai ver isso. Um dos problemas é tu conseguir uma escola perto da sua casa. é, Então eu tinha que pagar um transporte para minha filha, para deixar minha filha, buscar minha filha, tá? é, E, infelizmente, os portugueses não tratam a gente de forma igual, é, certo? não, Então, na empresa, era muito difícil um brasileiro conseguir um cargo de gerencial ou crescer. é. Geralmente, os portugueses eram mais, como é que eu posso falar? Nacionalistas. Exato. Então, a gente eu sofri muito nesse sentido, e
E olha que eu trabalhei numa multinacional, certo? A empresa que eu trabalhei é uma empresa grande em Londres e tem uma filial, um braço em Portugal. E, infelizmente, havia muita competição na empresa. Não era uma empresa, como é que a gente fala? De trabalhar em equipe, team spirit. Team Spirit, que não era uma empresa que focava, né, na qualidade de vida e na cultura da empresa, né? Então, ter Exato, uma exato. cultura boa, que Tinha, geralmente é o que acontece. A empresa segura os employees se tem uma cultura, né, boa, se tem uma visão de progressão de carreira legal, né? Quando não tem, o pessoal vai exato. embora. E, Tana, para você ter uma ideia, eu presenciei reuniões onde Uhum, dentro da empresa o meu team leader uhum. chamava os outros times de parvos. Parvos é tipo pessoas burras ou idiotas, entendeu? E aí ele falava publicamente nas reuniões, nas nossas dailies, aquele time só tem parvo, a gente produz mais. Havia uma competição que não me agradou, realmente Não foi é uma legal. péssima experiência, exatamente. E, mais importante para os brasileiros, a burocracia lá é muito, muito, muito pior do que a do Brasil, Lá é certo? pior que o Brasil mesmo. Exato. Eu fui para Portugal, entrei na fila para tirar o meu ID, né, o meu visto. Uhum. Fiquei 6 meses, a fila não andou. Olha só, esse fato você não sabe. Voltei para a Estônia com uma proposta. No dia que eu cheguei na Estônia, no primeiro dia de trabalho, a empresa pediu para eu ir lá na fronteira, né, na polícia, para ajeitar meu visto. E eu fiquei sabendo que eu estava ilegal na Europa. Os 6 meses que eu passei em Portugal, como eu fiquei na fila e não tirei o visto, era como se eu tivesse como turista ou solto na Europa. É. Gente, Qual foi a solução? E a outra vantagem da Estônia? De novo, se a empresa te selecionar é porque ela te quer na empresa. A empresa falou, João Carlos, a gente vai te ajudar. uhum. A sugestão é, vá para a Rússia, tire seu visto, volte, dê entrada na Estônia e tire o ID. Foi isso que Que eu fiz. absurdo. Exato. Porque você pode tirar o Visa D, né, e passar um ano aqui na Estônia. É um tipo de visto, como se estivesse visitando Uhum. ou trabalhando temporariamente para receber depois o visto mais, Que o absurdo. visto de residente, exatamente. Que Foi uma absurdo. péssima experiência, foi muito desesperador esse período, mas eu tive o suporte da empresa e a minha família ficou do meu lado, então deu certo. Então, para terminar aqui o nosso vídeo, né, fazer um wrap-up, você tem alguma dica, algum macetinho, alguma estratégia ou processo, faça A, B, C e D, para conseguir um emprego na Estônia, para ajudar o Ok, pessoal que está aí ouvindo a gente? ok. Então, de novo, é essencial mudar analista de sistemas para software engineer, Uhum, primeira dica. A uhum. segunda, abra seu LinkedIn, né, deixe disponível para os recrutadores, selecione a Estônia como um país desejado. Isso, exatamente. Contrata o Storani Careers para fazer o seu Yeah, LinkedIn, o seu currículo, porque não adianta ter erro de gramática e ter um currículo mal feito e o LinkedIn mal feito. Não adianta exato, também só ter o LinkedIn e não saber usar. exato. Escolher as palavras-chave corretas, né, Tana? Exatamente, porque você tinha o LinkedIn antes, mas ninguém te chamava, Uhum. chamava? Exato, não, exatamente. E a outra dica é, confie no seu inglês e confie no seu potencial. É, Não fique muito preocupado com o inglês. Se você acha que tem um inglês intermediário, não se preocupa que o recrutador ele vai te avaliar, entendeu? exatamente. Então, e outra dica é, participe de quantos processos forem necessários. Os processos são Sim. cíclicos, né? É, Então, você vai pegando os macetes e vai os entendendo melhor. macetinhos, exatamente. E não se preocupe, por exemplo, se você leva uma negativa hoje, ok? Daqui a 6 meses você pode aplicar novamente, que a memória da empresa não é infinita, ela vai te receber e vai fazer o processo novamente. Não fique Uhum, com aquele medo de, não vou aplicar porque eu não estou me sentindo preparado. Não, aplique. Se não deu certo, daqui a 6 meses você aplica de novo. exatamente. Exato. Exatamente. É isso aí. Nossa, olha, João, muito obrigada por estar aqui no nosso canal, dividindo toda essa informação maravilhosa, essa experiência de vida que só quem viveu sabe passar para os outros profissionais e para outras pessoas. Muito obrigada mesmo, viu? Ok, obrigado, Tana, novamente. E para quem estiver assistindo esse vídeo, realmente eu recomendo a Tana, viu? Se fosse pelas dicas, talvez não estaria lá em lockdown no É isso Brasil. mesmo. Ok? Obrigado. Gente, ó, fiquem com Deus. Beijos e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau.